Olá, meu nome é Sérgio Miranda e eu estou aqui para falar da linha de sensores Home Intelligence Haiba-Jonavi. A nossa linha de sensores é a mais completa do mercado. Vai desde um sensor mais simples, como o de porta e janela e o sensor de movimento, até o mais sofisticado, como o sensor de monóxido de carbono. Os nossos sensores são Wi-Fi, então eles não precisam de uma central de alarme ou de um hub para funcionarem, e as notificações chegam em tempo real no seu smartphone. O sensor de porta e janela é um sensor de contato. Ele tem duas partes, uma maior que você coloca na porta ou na janela, ou mesmo numa gaveta, e uma segunda menorzinha que você coloca no batente. Ao se distanciarem, quer dizer, quando você abre a porta, você vai receber uma notificação no smartphone em tempo real. E o melhor é que o sensor de porta e janela pode ser usado em combinação com outros dispositivos inteligentes. Por exemplo, você quer que ao abrir a porta, o ar-condicionado ligue na temperatura de 22 graus. Aí você vai no aplicativo Haiba-Jonavi e cria uma cena com essas informações. Quando o sensor abrir, o ar-condicionado vai ficar na temperatura que você quer. O sensor de movimento Home Intelligence também é muito prático e muito fácil de usar. Você coloca ele ou na parede ou em cima da mesa e quando ele detectar um movimento, ele envia uma notificação para o celular. Veja bem, é só quando há um movimento que ele manda a notificação. O sensor não avisa se não há movimento na sala, apenas quando acontece alguma coisa, ou seja, você tem um movimento que é detectado pelo sensor. Ele tem um alcance de até 8 metros e é inteligente para identificar se é uma pessoa, que está passando, ou um animal doméstico, e aí, nesse caso, não enviar notificações o tempo inteiro. Assim como o sensor de porta e janela, o sensor de movimento Home Intelligence também pode ser usado como um acionador de cenas. Por exemplo, se houver movimento na sala, acender as luzes. É só criar a cena no aplicativo Home Intelligence para conseguir essa automação. Tanto o sensor de porta e janela quanto o sensor de movimento usam pilhas que podem ser facilmente encontradas no mercado. Agora vamos falar de um sensor mais sofisticado, que é o sensor de fumaça. Ele funciona com infravermelho, então ele fica emitindo sinais infravermelho e quando ele percebe que há algo mais denso no ar, ele vai acionar tanto o alarme sonoro para você ouvir em casa, como também uma notificação em tempo real no smartphone. O alarme é de 75 decibéis, bastante alto para a pessoa ouvir em qualquer cômodo da casa. Esse sensor usa duas pilhas tamanho AA, que era tamanho comum. Então, facilmente quando você perceber que as baterias estão acabando, isso você pode ver no aplicativo Home Intelligence Haiba-Jonavi, você troca as pilhas e ele volta a funcionar normalmente. Este é um sensor para ser colocado geralmente no teto da cozinha, pois ele vai identificar mais rapidamente qualquer sinal de um incêndio começando. O sensor de gás Home Intelligence consegue captar tanto o gás GLP, que é o gás de botijão de cozinha, como o gás natural, que é o gás encanado. Dependendo do tipo de gás da sua cozinha, você instala o sensor ou na parte de cima, na parede, se o gás for natural, ou na parte de baixo, se ele for GLP. O sensor de gás funciona por concentração. Então, se depois de um determinado tempo o sensor de gás percebe que há uma quantidade de gás acumulada, mesmo que seja uma quantidade muito pequena, mas por muito tempo, ele aciona tanto o alarme sonoro de 75 decibéis, como também envia uma notificação em tempo real para o smartphone. O sensor de gás Home Intelligence pode ser conectado a uma válvula solenoide e assim, quando o sensor detectar o vazamento de gás, ele aciona a válvula solenoide que corta o fornecimento de gás e assim fica mais seguro, você não corre o perigo, por exemplo, de uma explosão ou de ficar respirando um gás tóxico. E o sensor de monóxido de carbono é muito parecido com o sensor de gás, só que ele tem uma especificidade a mais. Ele consegue detectar o monóxido de carbono, o CO, que é um gás muito perigoso porque ele é inodoro e invisível. O monóxido de carbono é gerado quando há queima de combustível. Não é fumaça, é um gás. Por exemplo, quando você tem um aquecimento a gás em casa e você deixa a válvula ligada. O monóxido de carbono sai por ali e se você não for avisado, você não sente o cheiro dele. Então, pode ser que aconteça da pessoa ficar respirando esse gás durante muito tempo e ela perde os sentidos
e pode vir até a falecer. Por isso, o monóxido de carbono funciona da mesma maneira que o sensor de gás. Ele vai detectando a concentração do gás durante um determinado tempo. Mesmo que a concentração seja pequena, mas se ela estiver por muito tempo, ele vai acionar o alarme. Ou então, quando a concentração for muito alta, ele dispara imediatamente o alarme. Você vai ouvir o alarme sonoro de 75 decibéis e também receber uma notificação no seu smartphone. Como eu falei lá no começo, a nossa linha de sensores é o Wi-Fi. Então você só precisa de uma rede Wi-Fi dentro de casa e o seu smartphone para poder receber as notificações ou mesmo incluir os sensores como gatilhos de cena. No caso do sensor de movimento e o sensor de porta e janela, eles também podem ser adicionados à Alexa da Amazon ou o Google Assistente da Google. Assim, você pode criar rotinas e receber notificações tanto no aplicativo Home Intelligence como também no Alexa ou no Google Home. Os sensores da linha Home Intelligence são Wi-Fi, então eles não precisam de hub, gateway, central de alarme, nada disso. Você tira da caixa, faz a configuração usando o aplicativo, pode instalar e pronto, já estão funcionando. A vantagem também é que por causa do gateway, se por exemplo você quiser que um sensor fique desligado enquanto o outro fique ligado, no caso por exemplo um sensor de movimento que você quer desligar durante um período do dia, mas deixar o sensor de porta e janela, se você tem esses sensores todos ligados numa central de alarme ou num gateway, isso não acontece, você tem que deixar todo mundo ligado ou todo mundo desligado. Então isso deixa a sua automação muito mais versátil e do jeito que você quiser. Como os sensores estão na rede Wi-Fi, eles estão muito mais seguros contra invasão. Por exemplo, no caso de uma central de alarme que usa radiofrequência para se comunicar com os sensores, alguém de fora pode usar um controle e apreender o sinal de radiofrequência e aí desligar os seus sensores, o que não é bom, certo? Bom, essas foram as informações principais da nossa linha de sensores Home Intelligence. Se você precisar de mais informações, por favor, entre no nosso site jonave.com.br/HI. Lá você encontra vídeos de setup e configuração dos nossos produtos, os manuais e outros conteúdos para você entender melhor a nossa linha de casa conectada. Home Intelligence, a solução integrada e inteligente para a sua casa mais segura e confortável.